Vamos voltando agora para a gente falar então com o Serginho sobre os cavalos novos, que eu quero muito conhecer essa experiência que ele tem, essa grande experiência que ele tem com os cavalos novos, do Arazadal e do Sequipel, que ele falou, né, que sempre teve durante esses anos todos bons cavalos para apresentar. E então eu quero trocar um pouquinho de experiência com ele, né, conhecer a experiência dele. Salvei, Jairson. Tá salvo assim, no IGTV. Agora fica tudo salvo. Para o pessoal assistir depois, para quem perdeu, fica salva para a gente ter essas histórias aí gravadas para mais tarde. Não se preocupe que tá salvo. Vou tomar um golinho aqui e vamos esperar o Serginho entrar. Vamos lá, Serginho. Tô esperando você. Daqui a pouquinho ele já entra de novo, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre essa experiência que eu acho super importante, né? De cavalos novos. A gente já conversou um pouquinho sobre o que ele faz de trabalho para os cavalos que já chegaram, que já estão na altura, que é sempre poupar o cavalo, que eu achei muito legal. Vamos, Serginho! Vamos lá que eu tenho que ficar inventando coisa para falar aqui enquanto você não entra. Alguém liga para ele e fala para ele entrar. Aí, entrou. Agora, só pede para participar aí, Serginho. Aí, beleza. Deu certo. Aí, voltou. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho então, que você comentou que durante esses anos todos, né, tanto potros criados no Arazadal quanto no Aracequipel, você teve assim o prazer de formar e de apresentar todos esses cavalos. Me conta um pouquinho dessa experiência. A gente pode falar do que você acha da prova do 4 anos, que tem bastante gente discutindo isso nas lives. Falar da bendita da boleteira, o que você acha da regra da boleteira, né? A tua opinião, na tua experiência de Ana, formação desses cavalos. eu acho o cavalo novo, o nome dele já diz, cavalo novo. E principalmente os nossos cavalos, que como eu tenho o prazer de trabalhar com eles há muito tempo, então nós já temos um sistema bom. Nossos cavalos 4 anos, eles trabalham e saltam uma vez a cada 20 dias. Os cavalos eles têm muito mais pro condicionamento físico. Eu começo a soltar os meus cavalos só com os 5 anos. Alguns viram exceção pelo seguinte: às vezes você tem um cavalo um pouco menor, um cavalo no qual você pode adiantar ele um pouquinho para que ele mais cedo venha a ser um cavalo de comércio. Então, esse é um cavalo diferente, é um cavalo que você tem que, às vezes a gente tem que sempre tomar cuidado com o que fala, mas o cavalo do comércio, o cavalo que você vê, você começa um pouquinho mais cedo, com 4 anos e meio, tem alguns cavalos, tem inclusive um que eu salto agora, que vai fazer 5 anos ainda, que é do Ayrton, que é o Eros, mas normalmente os cavalos têm que começar a saltar com 5 anos. Tá. A IPCA, ela sempre, junto com a federação, com essa turma, Daniel, ali, o Boca, toda essa turma, ela sempre teve um trabalho voltado a cavalos novos. Então, a gente, independente do BH agora, nós sempre tivemos um circuito de cavalos novos. Então, o cavalo com 5 anos e 6 anos, ele tem que fazer o circuito de cavalos novos. Ele não tem que saltar muito prova de ranking, prova de nada disso. Ele tem que se formar. O que eu acho? Você iniciar cedo um cavalo um cavalo no nervosismo, de ser um cavalo, começar cedo aí no concurso, aquela ansiedade de concurso, o cavalo ele já vai começar estressado. Sim. Então ele já não vai começar conseguindo ter a calma dele e a tranquilidade que você necessita para que ele se concentre dentro de um percurso. Então, você vai fazendo com bastante calma o cavalo, principalmente dos 5 aos 6 anos, fazendo essas seletivas que tem em Curitiba. Curitiba deve ter umas 11 provas do ranking, mais umas 7 seletivas. Então, você soltando essas 7, 8 seletivas, teu cavalo já é o está suficiente, né? para isso. Aí, Sim, quando o cavalo legal. começa a virar 7 anos, ele vai começar a virar um cavalo. Aí
as exigências já são muito maiores. Mas ele, sendo formado com calma entre os 5 e os 6 anos, com 7 anos ele fica experiente e você consegue ir nessas exigências. Porque no Brasil hoje, 7 anos e fora também, inclusive até mais alto fora, é 1,40 m. Nossa! Você pega assim, a final do Caramba. BH, ela variou entre 1,35 m e 1,40 m ano passado. Então, a final Caramba! forte. Né? A final dos 8 anos foi em 45. Meu Deus. Então, eu acho que essa dos 7, 8 anos é a idade no qual o cavalo tem que começar a saltar. Tem que começar a virar cavalo. Antes disso, é a etapa do BH. E no Brasil, tem comentado muito sobre essa história de cavalo novo no Brasil. Cavalo correr ou não correr. Que não chega, que eu chega. acredito que os cavalos novos no Brasil, eles não estão correndo tanto quanto até tem comentado, inclusive a turma. Eu acho que tem muita gente mesmo no Brasil hoje fazendo cavalo com paciência, com calma, sem esse objetivo de correr. O cavalo ali, você vê que o cavalo brasileiro ele vai correr um pouco mais na final dos 6 anos, mas daí você varia do cavalo que você acha que o cavalo pode chegar a fazer 8 anos, a soltar uma prova mais alta, tudo. Esse cavalo aí você também não vai exigir ao máximo dele na final dos 6 anos e já começar a correr. Você vai falar, esse meu cavalo aqui eu vou pular a final, tranquilo, vou fazer um 0, que é o objetivo, sabe? Que é fazer com que o cavalo chegue mais alto. Alguns cavalos que tem um pouquinho, são cavalos que tem um pouquinho menos, que você sente que eles não vão ser um cavalo que vai saltar a prova de 1,40 m e que ele pode buscar um pouquinho mais a velocidade como característica, daí você começa a correr um pouquinho nessa final do BH, que é em novembro, na qual o cavalo está a fazer 7 anos. Já faltam alguns meses para que o cavalo faça 7 anos. Antes disso, eu não vejo cavalo correndo no Brasil. Principalmente aqui em Curitiba. Sabe? Eu tenho um cavalo seu muito bom, que o Maurício salta ele, que eu vejo que ele seleciona muitos concursos e salta o cavalo com a maior tranquilidade que tem. Acredito a Zananda, né? Muito boa. Muito boa. Zananda. Então, feito com calma, tudo feito com calma, os cavalos vão chegar. E principalmente, que nem persisto o Ayrton, para mim, muito sobre isso também. Ele já falava antes, e agora que ele viu a live do Nelson Pessoa, falando que o cavalo tem a sua quantidade de saltos na vida. Isso. Você não pode ultrapassar aquilo ali. Então, se você fizer... o Jairson sempre fala isso também. Se você fizer antes daquele horário, ele vai acabar mais cedo. Se você conseguir estender, vai acabar mais tarde. Então, isso é muito importante. O Luiz Rocco está comentando, né, que criou-se um mito em torno disso, que é bonito falar que não temos profissionais para preparar cavalos novos, o que eu também acho que é uma super mentira, não tem nada a ver, Eu vou te falar que isso tem me incomodado também, eu tenho escutado um pouco sobre isso e eu acho que isso não tem sido a realidade no Brasil hoje, não. Eu acho que até se você for ver o festival que ele passa ao vivo, se os cavaleiros de fora conseguirem observar um pouco o festival do BH, que é um festival excelente, que fez com que muitos criadores continuassem a criação e não parassem. A associação do BH hoje é muito, muito boa. Observar no que passa ao vivo, que vão ver que não é tanto isso, né? Pode ser que um ou outro faça com o cavalo 7, 8 anos, um pouquinho mais do que fariam lá fora, não tenho dúvida que isso pode acontecer aqui, mas são poucos. São poucos. Tem muita gente boa. Muita gente boa. Concordo. Eu vi nesse festival do Cavalo Novo excelentes cavalos. Excelentes. Todos tranquilos, muito bem feito. Você vê que a pessoa está cuidando para que o cavalo chegue. Talvez eles falem de grande prêmio, que eu não posso falar muito sobre grande prêmio, porque eu soltei pouquíssimos grandes prêmios na minha vida, então acho que eu deixo para quem saltou. Que os grandes prêmios são um pouquinho mais baixos, que deveriam ser mais altos, que os cavalos iriam chegar. Eu vejo a criação numa melhora tão grande, que em poucos anos aí, ou até que esse ano nosso é um ano perdido, né?
O ano que vem, infelizmente. nós vamos começar a botar vários cavalos nessa prova grande, cavalos feitos desde os 4 anos por cavaleiros no Brasil, que montam aqui com calma, com tranquilidade, e vão soltar os grandes prêmios com esses cavalos aqui. Então, é uma questão de tempo. Então, foge um pouquinho do que comentaram um pouco mais forte nas lives em relação aos cavalos novos no Brasil. Dentro da minha opinião, da minha humilde opinião, eu sou um cara que convivi muito em Curitiba, trabalho há 30 anos aqui, mas a gente sai bastante, a gente assiste bastante, a rede social hoje mostra bastante coisa. Então, a gente não está tão por fora, sabe? Então, o cavalo novo hoje no Brasil, ele está no caminho, para mim, ideal. Sim. Nós vamos colher bastante fruto. Sim, até nós melhoramos muito a criação, né? O Nilson comentou agora há pouco aí também, a genética está cada vez melhor do nosso cavalo BH, né? E daí juntando com esse trabalho feito, aos poucos, como você disse, poupando os cavalos para que eles cheguem lá, esse eu acho que é a receita, né? É assim que a gente trabalha e eu acho que está super certo. Tem gente que antigamente se falava muito em 9 anos, 10 anos. Eu acho que um cavalo bem cuidado, você obtém o auge dele dos 8 aos 15 anos, tranquilamente. Sabendo levar ele, você consegue. A Giovana tem do átomo, a Gi do átomo. Né? O átomo é um cavalo que durou muito mais. Eu acho que, inclusive, foi mais usado porque ela soltou mais concursos importantes. Foi para fora, foi estudo do que a Zoraia. E que tem o mesmo tempo dela e saltou mais e ganhou mais que ela ainda. Então, eu acho que você saber... E ela pulou comigo sempre, o átomo pulou 5 anos, pulou 6 anos, pulou 7 anos. Então, a gente tem acompanhado e ela sempre cuidou dele. Fez com que, olha aí, ele está aí até hoje, você vê ele trabalhando lá. Até hoje. Ele está corcoviando, dando corcove lá e quer derrubar ela. Então, é só uma... Exatamente. Você tem que saber como cuidar e levar. E seguir a vida dele. Né? Concordo. E eu sou muito do pós-salto, né? Que a pessoa fala, mas eu tenho que medicar o meu cavalo antes. Acho que travou, peraí. Travou aí? Oi, Serginho. Oi, Ana. Oi, voltou? Agora voltou. Voltou. Dica. Você estava falando... Eu me desconcentrei aqui. Até também me desconcentrei com esse negócio aqui, fiquei com medo. Quem que ajuda aí? Você estava falando, estava falando de cavalos novos, do cavalo chegar, enfim, né? Nesse rumo, assim, que a gente estava falando. Da Giovana, que poupou o cavalo, que até hoje salta com o átomo. E aí, do pós-salto, você estava falando. Que o cavalo, como que você faz o pós-salto? O pós-salto do cavalo, quando o cavalo sai da pista, você fazer o gelo, você caminhar o cavalo, você descansar o cavalo bem, você relaxar, você ligar o cavalo, fazer com que o cavalo durma bem cuidado, você saber o que o cavalo passou, se ele teve uma tensão, uma coisa um pouquinho mais... Então, tudo que você cuidar depois do salto, pode ser que ajude muito ali a não precisar medicar o cavalo antes. E toda essa questão agora de fisioterapia preventiva, né? Quiropraxia, que você faz. Então, isso tudo ajuda muito os cavalos, né? Sem dúvida. Nessa preparação. E a nutrição, que é muito importante também. Todos esses suplementos que ajudam. A nutrição minha, ela dos meus cavalos no clube é um pouquinho na parte com o Guilherme Colasso. Então, a da nutrição, assim, quando a gente for entrar nesse mérito, a gente vai pro guia ali, o que meus cavalos comem, como é que... óbvio que eu sei o que eles comem, a ração que eles comem, quantidade, mas eu tenho sempre deixado com ele, que sempre cuidou disso há muitos anos ali na Ípica, né? O guia é um cara ali, um parceiro nosso ali, que muito importante legal. Também. E ele tá perdido agora, né? Porque a Mona Lisa tá fazendo aula lá no galope e tá adorando, e tá indo super bem, viu? Ele que se cuida. O problema dele vai ser se ele
for dar aula para ela. Aí é o problema. Quando chegar em casa, ela vai conversar com ele depois. Me diga uma coisa, qual que é a tua opinião sobre a regra da boleteira? A regra da boleteira, a boleteira é um troço muito complicado, você falar. Eu acho que a boleteira, ela ajuda muito na vitória momentânea, mas eu acho que ela prejudica um pouco com o tempo. Ela é um artifício que tem que saber ser usado. Eu acho que o jeito que tem algumas pessoas que usam uma crueldade da maneira que fazem. Então, isso que eu acho que está acabando a boleteira por esse motivo. Por isso, sim. Eu acho que tudo tem que ter um limite, Ana. Por mais que sejam liberado aqui, liberado lá, mas você tem que ter um limite. Se o meu carro não consegue fazer mais do que aquilo ali, eu não posso colocar uma boleteira na qual vai obrigar ele a fazer mais do que a natureza dele. Eu vou estar adiantando muito o encerramento da carreira dele. Então, com que hoje não ter a boleteira, você vai ver como os carros vão durar muito mais. Eu acredito muito sobre isso. Mas não sou radical. Eu acho que aquela boleteira que hoje está sendo liberada ali, um elastiquinho, uma boleteira normal, uma coisa assim, eu acho que é importante, melhora um pouquinho, melhora o movimento. Você tem um cavalo no qual tem uma mão excelente e falta um pouquinho de pé, o cavalo começa a melhorar um pouquinho, sabe? Sim. Mas tudo, como sempre, tudo é proibido porque tem gente que não sabe usar. Sim, tem razão. Então, os bons pagam pelos maus sempre, né? Infelizmente, esse é o maior motivo da gente estar sem a boleteira, né? Sim. Mas essa tradicional, o elástico normal, até aquela de velcro simples, aquela vereda, eu acho que é uma boleteira muito, muito boa de usar tudo. Agora, o pessoal passa do ponto, aperta demais, põe peso. Isso tudo suja o dia do cavalo, né? E com o tempo o cavalo vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Daqui a pouco a boleteira ela não faz mais o efeito que ela fazia. Aí o cara procura uma mais forte ainda. Aí chegou ao final de que vai acabar as boleteiras. Exatamente. Se a gente conseguir ainda com que essa de elastiquinho dure um tempo, ainda a gente vai ter algum recurso para ser usado. Mas é verdade. Minha opinião da boleteira é essa. Legal. O Duda está perguntando que você está comentando que você sempre teve um grande baú de embocaduras. Para falar um pouquinho, fala um pouquinho desse baú que você tem aí. Isso aí ele está falando tirando sarro. Quando teve uma época que a gente montava, tinha vários cavalos, e eu chegava pro Duda e falava: Duda, esse cara aqui eu acho que fica bom com o Nepomuk. Aí o Duda falava: puta, mas esse calo aqui também? Mas por quê? Não, o outro você também está usando o Nepomuk. Aí daqui a pouco eu falava: mas esse calo aqui fica bom com o tal Nepomuk, né, Duda? Aí o Duda falou: não, então vai lá no nosso baú de embocaduras, que é cheio de embocaduras, que na verdade não tinha nenhuma embocadura, tinha só o Nepomuk. Não mais nenhuma, era só o Nepomuk. É isso que ele tira sarro. E esse é o Nepomuk ainda que nós emprestamos do Alberto Alcanali. Então, essa embocadura, a gente variava, o Duda falava assim: vai lá no baú lá e escolhe uma embocadura pra gente trabalhar. Aí eu já sabia que era só tinha aquela lá, né? Aquela lá. Então, essa aqui, por isso que ele dá risada assim. Entendi. Era um baú cheio, só tinha uma. E me diz uma coisa, para você iniciar o cavalo assim, 4 anos, que tipo de embocadura você usa? Você começa com qual? Para sentir o cavalo e tal, e para ver o que você precisa depois trocar? Ana, meus carros, eles trabalham sempre de bridão. Um bridão suave, um bridão normal. Um chantilizinho, assim, médio? Um chantilizinho médio. Se eu preciso de alguma coisa mais forte, eu uso um bloqueio. Eu bloqueio eles um pouquinho no meio, deixo ele um pouquinho bloqueado. Um bridão um pouquinho mais reto. Mas eu tenho usado muito, muito bridão. Do bridão, eu saio mais, que a minha escola é muito do Vitor Teixeira. O Vitor Alves Teixeira deu muita clínica aqui, muita coisa, então minha escola vem muito dele também. Então,
sempre saio do bridão, no máximo com pênel de borracha reto e duro. Tá. Eu não uso pênel articulado. Tá. Eu não gosto. Eu acho que o pênel articulado, quando você movimenta um pouquinho, ele pega um pouco no céu da boca por causa da barbela, ele causa irritação. Eu gosto do bridão reto. Tá. Reto e duro, não mole, né? Mole, eu tenho um certo perigo, assim, eu tenho medo de aquela borracha mole e ainda você ficar sem nada na mão, aí você tem que fazer, né? É, verdade. Então, o pessoal sai do pneuzinho. Eu acho que o cavalo novo tem que começar de bridão. E você usa no começo só a focinheira de cima ou você já coloca as duas mais soltas, assim, para o cavalo aprender a não abrir muito a boca? Eu acho que isso tudo que a gente fala varia muito do cavalo, Ana. Tá. Às vezes a gente entra no mérito, mas o cavalo novo não precisa usar tal coisa, não tem que usar tal coisa. Mas se eu tenho um cavalo novo no qual o queixo dele é muito grande, muito forte, tem vindo muitos cavalos hoje de raça, cavalos de 1,78 m e forte, tudo, e você tem que ter alguma coisa na qual você possa dobrar, possa ter uma... Então, varia muito do cavalo. A tendência é total, a gente sempre... Um bridão grosso normal, um chantilly sem a focinheira, vamos sentir como o cavalo começa, para que ele encoste bem no bridão. Muito cavalo bate a cabeça, porque muito cedo a pessoa quer muito controle. Sim. Aí ele começa a ter a reação, começa a bater a cabeça. Se você começa, um cavalo tem uma tendência de ter uma reação, você tem total tendência na qual botar um bridão mais fraco, no qual ele encosta e se sinta bem com o bridão, você possa fazer até um pouco mais de força, mas não haja a reação. Porque a reação hoje de boca, ela é muito de como o cavalo é iniciado. Como o cavalo é feito lá na doma do Jaerson, na doma do Célio, que doma os cavalos para mim hoje, toda essa turma. Ele começa com o cavalo vindo bem encostado no bridão. Não precisa o cavalo, todo mundo falar, tem que quebrar, ficar molinho. Tem cavalos nos quais são muito duros, que o cara precisa ter a necessidade de quebrar um pouco mais. Cavalos que são mais sensíveis, você já vai para um bridãozinho mais suave, já vai procurando fazer com que o cavalo encoste no bridão e não tenha reação. Porque a reação e o trabalho entre o 4 aos 6 anos, vão dizer, e podem limitar muito no futuro. Então, o cavalo tem uma reação muito brava. Eu acho até que a Zoraia não saltei ela mais alto pela dificuldade um pouquinho da de condução. Um pouquinho brava e a condução difícil. É uma égua que tem um problema dentário que faz com que ela fique um pouquinho mais, reaja mais em relação ao bridão. Então, quando eles falam do trabalho de base, o adestramento voltado ao salto, porque tem o adestramento voltado ao adestramento, ao trabalho, e não é o mesmo, eu persisto, às vezes podem até alguns criticarem, outros não, mas o trabalho de adestramento do salto não é o mesmo trabalho de adestramento do adestramento. É um trabalho voltado ao salto, mas o trabalho que eu digo é o de plano. Você tem que ter um trabalho de plano bom. Todo mundo comenta, o adestramento, quanto é importante o adestramento no hipismo? O adestramento para o salto, ele é essencial. Essencial. E ele limita muito o cavalo da onde ele vai chegar ou não. Sabe? O adestramento é alguma coisa com que eles vão procurar fazer lá a sua reprise, vão procurar gravar, então é outra, eu acho que outra coisa. Outra coisa, sabe? Então, às vezes, todo mundo fala qual é a importância do adestramento. Para o salto, total, mas o adestramento voltado ao salto. Para o salto. Sim, é o que vai dar a tal da maniabilidade, que é o que todo mundo quer, né? Encurtar, fazer uma curva em cima do posterior, fazer uma curva correta. Isso tudo é muito importante. A Cecília, no Adal, ela faz um trabalho excelente. Tanto que eu já pedi várias vezes para ela montar meus cavalos. Cecília, dá uma montadinha aqui, dá uma trabalhadinha aqui. Deixa esse cavalo mais encostadinho aqui, deixa ele mais calminho para mim. Puta, é uma pessoa sensacional nisso. Então, e eu sempre foquei
isso com ela. Falei, olha, Sim. teus cavalos estão fazendo adestramento, estão fazendo salto. Quando você Uhum. for fazer a reprise, foca na reprise. Quando você sair da reprise, foca um pouquinho no salto, no sentido de que o cavalo tem que responder rápido a perna e responder rápido A a mão. mão. Assento. Você botar a mão, o assento, Sim. você botar o assento na sela. Você diminuir, o cavalo diminuir rápido, porque senão você vai perder tempo. E se você tem uma distância ampla, você aperta o cavalo, não vai. Você vai ter uma dificuldade. Se tem uma distância mais justa, você dobra, o cavalo não vem, você vai ter outra Também dificuldade. tem dificuldade. Sim. E no adestramento, a pessoa é muito mais sensível, né? Ela procura o alongamento suave, voltando um pouco mais suave. E às vezes a gente salta, tem que saltar, cair e virar. O cavalo tem que estar condicionado a saltar, cair e virar. Sim. Na clínica do Vitor Teixeira, semana passada, ele focou muito nisso. A gente trabalhou muito a volta para trás, buscando o obstáculo. Voltar para trás, buscando o obstáculo. Sim. Automaticamente vai ficando mais fácil, né? Legal. E me diga um pouquinho, nesse começo da formação dos cavalos, você costuma usar rédeas auxiliares para o cavalo entender o que você quer dele ou mais as ajudas normais possível. Mesmo? O mínimo? O mínimo Legal. possível. Eu acho que a rédea ela é mais para a rédea auxiliar é mais para algum objetivo. Meu cavalo bate muito a cabeça, meu cavalo não sei o quê, sabe? Aí você vai na rédea alemã um pouquinho, o cavalo corre um pouquinho no salto. Eu gosto de usar a rédea alemã um pouquinho para cavalos um pouco ansiosos no começo do salto. Se você salta algum xizinho, alguma coisa menor, tudo um pouquinho, botando ele um pouquinho mais na rédea alemã, mais fechadinho, mais tranquilo. Mas a rédea auxiliar eu uso o mínimo possível. A rédea GOG eu tenho usado muito na guia. Tá. Eu acho que a rédea GOG na guia, ela faz um trabalho para a parte de trás, para a garupa, para fortalecer a garupa muito grande. E eu aprendi isso muito com o Marcianinho Ciavaglia. Ele focou um pouquinho nisso, que ele achava que meus cavalos trabalhavam muito bem da minha perna para frente e trabalhavam mal da minha perna para trás. Então, eu fui focando um pouquinho mais no trabalho completo depois que eu comecei a lidar com ele, sabe? Legal. O Marcianinho, de ter algumas discussões com ele ali. Então, eu acho que mais ou menos a rédea é isso aí. Não uso muito. E me diz uma coisa, cavalete, ginástica, você costuma botar também para cavalos já a partir dos 4 anos ou depende do cavalo, mais para frente um pouquinho? O que você Depende do cavalo. faz? Eu acho que o cavalo novo, você vê que o ping-pong, o kick, isso aí é uma coisa na qual você pode começar cedo, porque o cavalo aprende a se movimentar, tudo. Mas você não pode querer complicar muito a vida do cavalo com ginásticas muito específicas, sabe? Você tem que ir desenvolvendo e chegando até a hora que você conseguir saber que ginástica você tem legal para esse cavalo, que ginástica você tem legal para aquele cavalo. Então, varia um pouquinho mais. Agora, eu gosto muito, dependendo da ginástica, eu sou muito de treinar percurso, Ana. Legal. Eu acho que o amador, e eu aprendi com o Duda isso, o amador ele tem que treinar percurso. Porque é onde ele vai ter fôlego, onde ele vai aprender o caminho certo e vai sempre estar com a sua distância afiada, vai estar testando a sua distância, vai estar medindo ali, medindo aqui. Então, isso ajuda muito, né? Mas o percurso na pista da frente, para mim, ele é essencial na semana do concurso. Então, se eu tenho sábado e domingo um ranking, tem um nacional, 5, 6 dias antes eu vou treinar e já vou ir no percurso para que eles já comecem a estar sempre esperto, tá treinando, tá com o reflexo pronto para qualquer hora, se saltar, ele já está pronto para um novo salto, né? Sempre após um salto tem um novo, então ele tem que sempre estar focado. Sim, muito legal. O pessoal aqui está insistindo em perguntar sobre o McDonald's. É que eu vou todo dia, eu saio daí porque eu passo no McDonald's antes de ir para casa. Aí todo dia? Fica louca. Todo dia não, acho que 6 dias na semana, pelo menos. E qual que você prefere lá? É todo dia o mesmo ou você varia? Eu só como Big Mac. Só Big Mac? Só Big Mac e batata frita. Dentro do Big Mac. Eu abro o Big Mac e batata frita dentro.
Meu Deus, essa eu não sabia. Muito bom. Qualquer lugar, paro em qualquer lugar, vamos no McDonald's que está resolvido o meu problema. Muito legal. Vamos ver aqui, ó. O Daniel Cury está insistindo em perguntar sobre a sua primeira namorada do hipismo. Não Isso sei aí se você pode responder. Intriga da oposição, isso? Não, isso aí, sabe aqui que eles têm um pouquinho de inveja? Que eu fui um cara lá, né, dentro da IPCA, que eu montava no Marcos Martins, e eu ia lá dentro da IPCA e roubava a namorada deles. Aí eles ficavam bravos, sabe? Então, sempre tinha essa confusão entre IPCA e Marcos, que a gente ia lá e roubava deles, queriam brigar com a gente, né? Às vezes eles tocavam a gente lá, a gente tinha que correr pelo portão dos fundos, mas faz parte disso. Então, isso ele não termina de contar, né? Que a gente ia lá e roubava a namorada dele. Ah, isso não, né? Ó, o Filipinho está fazendo uma pergunta aqui. O que você acha do movimento de algumas pessoas para que o Garanhão-BH não precise mais de aprovação? Voltando um pouquinho naquela história da genética do BH, da formação da raça, da melhoria dos cavalos novos e tal. Ana, essa é uma pergunta complicada, sabe? Porque a gente tem que defender a qualidade acima de tudo. A gente tem que defender a qualidade. Eu acho que isso não é liberado totalmente por causa disso. A gente tem que tentar defender a qualidade. Porque às vezes um criador cria um garanhão lá no qual ele acha que é um excepcional cavalo e ele, na verdade, ele não é um excepcional cavalo. Então, esse cuidado a gente tem que ter para que... Aí, às vezes, um criador com uma condição boa acha que o tal cavalo ele é um cavalo muito bom. Aí ele tem 200 éguas. Aí ele vai usar esse cavalo nas 200 éguas. E esse cavalo, não sendo um cavalo de uma qualidade muito boa, o quanto ele vai nessas 200 éguas, o futuro dessas 200 éguas, os filhos dessas 200... E o ciclo é muito longo, né? O ciclo é muito longo. É prejudicial. Sim. Então, eu acho que tudo dentro de um bom senso. O cara tem que ter uma aprovação, pelo menos por mérito, por alguma coisa ele tem que ter. Mas a gente também não pode deixar de por exemplo, aquele criador com que tem um garanhão lá, e esse garanhão é o único garanhão com a possibilidade dele de movimentar o BH. Às vezes faz uma restrição na qual ele é um cavalo BH de alguma série, alguma coisa assim, mas que ele consiga também progredir, né? É complicado, é bem polêmico isso, né? Eu ouvi o Nilson Leite falando sobre isso, depois a Adri falando sobre isso, opiniões diversas, assim, é bem polêmico mesmo. Então, eu como cavaleiro, eu quero qualidade em cavalo. Exatamente. Procuro sempre... Às vezes o criador pode ter uma maneira de pensar diferente, mas eu sou da qualidade. Falando em qualidade... Vamos falar um pouquinho. Você hoje está montando quantos cavalos novos? Somando Adal e Sequipel. E Vou outros falar, que você Ana, tenha. Ana, eu tô com uma parceria também junto com o Anderson Tonon e o Maurício. O Cataratas, né? Tem um cavalo Cataratas nas minhas cocheiras. Agora o cavalo que estava comigo, ele teve que fazer um tratamento, ele voltou para Foz, mas eu acho que com o tempo vai voltar algum outro cavalo Cataratas. Mas no Ayrton e no Adal nós devemos estar com uns 45 cavalos de aos 3 anos e meio a 7 anos. A gente está com cerca de 40 cavalos. Nossa, muito legal, muito legal. Uma qualidade muito boa. E nesse volume você consegue perceber qual garanhão produz melhor? Assim, você tem alguma... Tipo, esse é filho, sei lá, do Cornel Bolensky. O garanhão não. Mas então, legal, entendeu? Legal, boa observação. A Zoraia, eu tinha uma expectativa da Zoraia de mãe, assim, um pouquinho melhor. Ela teve muitos atrasos que não conseguiram fazer alguns anos e tal. Mas aí trabalhando muito tempo com a Ayrton, eu percebi que a gente tem algumas éguas ali, inclusive a Lady Blue, que o Duda soltou muito tempo, que são excelentes mães. Então, como a gente usa muito garanhão diferente também, e aquela égua lá
a gente consegue estar no terceiro, quarto filho, a Uhum. gente consegue ter como é que eu posso dizer, mais foco. Ó, Ayrton, aquela égua lá, Uhum. vamos fazer tal, que aquela égua não tem erro. Uhum. Então, isso eu já tenho, mas o garanhão eu não consigo não, Ana. Ser Ah, sincero, legal. assim. Boa A não observação, ser o que eu até. tenho visto do Chaco Blue aí, que tem É. saído da... Até, Uhum. inclusive, tem um de propriedade do João Kaiser, que Ah, é o chocolate, né? O chocolate, que é chocolate. um cavalo de Aham. criação da Busato muito legal, Sim. que é Aham. um cavalo desse projeto, que ele tem 4 Uhum. anos e 6 meses. Ele é um Uhum. cavalo que ele saltou, acho que 4 ou 5 vezes na vida dele só, Legal. montado. Ele não saltou mais que isso. É um cavalo que eu quero Uhum. começar em fevereiro também, já começar a faltar as provas com ele. Muito legal, muito legal. Essa observação é bacana, porque a Adri também comentou na live dela que a égua é 60% da genética e não 50%, né? Então a égua é super importante, as linhagens maternas, que os nossos criadores estão investindo cada vez mais nas Eu linhagens acho. maternas, né? Muito legal essa tua observação, bacana. Eu acho que acima de tudo, tanto que o Garanhão eu não tenho dado muita Aham, atenção, assim, a não ser os que a gente fica escutando sempre, né? Que nem eu te falei do Chaco uhum, Blue, do Corneto Oberlance, que o Ayrton tem bastante cornê lá hoje. Então uhum, a gente consegue seguir, e eu consegui ter a criação que vem do Ayrton agora, por uhum, exemplo, todas as éguas que eu sempre cuidei, que eu montei, que eu tive a oportunidade de saber, eu consegui escolher 3, nas quais eu sempre procuro voltar ao semi mais importante do Garanhão naquelas éguas ali, e a gente uhum, focar em ter aqueles 3 todo ano, uhum, que a gente sabe que são bons cavalos. Então eu uhum. acho que no Adal eu tenho hoje opa, Caiu. opa, no Adal eu tenho hoje uns 7 anos que é excepcional, que é o Ciro. É um Uhum, cavalo que vai me ajudar muito ano que vem aí nas provas boas, de eu estar saltando aí as provas de 1,40 m. uhum. E no Ayrton, a minha leva que vem agora é fora do comum. Eu tenho Legal. filho da Zoraia, filho da Lady Blue, filho de umas Uhum, éguas BDL que a gente conseguiu com o Beto Freire no leilão do Polana, que o Beto é o proprietário delas, que a gente tem lá no Aras hoje, que são excelentes. uhum. Essa semana passada eu vi um potro, 4 anos, saltando no Adal e Liberdade, fora do comum, como fazia tempo que eu não via um cavalo saltando na Liberdade. Uhum. Então eu acho que o meu futuro aí Ah, está isso, bem isso era uma programado. coisa legal. Isso era uma coisa que eu queria te perguntar do salto em liberdade. Se você antes da doma avalia esses cavalos, tipo 3 anos e meio Ah, em todos liberdade, os cavalos a gente se salva. depois da doma você costuma trabalhar o salto em liberdade, se você acha isso Ana, importante ou não. sinceridade, eu acho que o cavalo tem que saltar em liberdade até você domar. Você Uhum, montou, domou, montou, o cavalo já está saltando montado. Alguns podem até discordar, mas eu não vejo necessidade mais do cavalo voltar a ser saltado em liberdade. uhum, Acho que nós temos que ir para a realidade, que é o salto montado, uhum, e hoje você consegue muito mais na liberdade saber os cavalos excelentes ou não, uhum, mas uhum, até domou, se começou a soltar montado, você esquece a parte da liberdade. Mas a gente sempre uhum. faz a triagem, né? Sim. Principalmente no Adal e no Ayrton, a gente tem ido bastante para essa parte de fazer lá uma vez por mês, unir todos os cavalos que a gente pode, passar Uhum. todos os cavalos, cada um pega um papel e dá uma nota. Legal. Aí a gente vai lá, pega a nota, junta a nota de um com o outro, daí a gente vê. Uhum. Normalmente a do Alberto é sempre mais alta, né? Porque ele é o pai dos filhos, então ele vai aumentando Claro, um né? pouquinho as notas. E Tá e certo as ele. do Ayrton, se puder deixar só 10, ele vai deixar só 10, né? 10, 10, 10. Então, Uhum. a gente vai colocando todo mundo mais Legal. organizado, senão a gente tem. Uhum. Mas sempre faz essa seleção. Né? Bacana. E você Inclusive, faz isso tem a partir de que idade? Você põe em liberdade? 3 anos eu já começo. Com Tá. 3 anos a gente já faz ali a cada 4, 5 meses, a gente já faz uma Uhum. seleçãozinha, né? Legal. Muito bom. Muito bom. A Vamos ver aqui. turma Ah, está tem. pedindo aqui para eu mandar
Abraço pro Jairson, abraço pro Rafa, É, isso aí, abraço ó. para toda a turma aí que O pessoal tá com firme na certeza, live aí, ó. Ponta Grossa tá em peso, tá pedindo para você ir para lá. com o O, maior prazer, o já morei Dude, lá, inclusive, o uma Dude cidade que eu falou adoro. aquela hora que você falou que as pessoas um pouco mais pesadas podem praticar o esporte, ele ficou feliz, quer que você dê aula para ele, porque o Rafa tá querendo que ele emagreça, né? E aí ele não tá querendo muito. Então, acho que vai ter um bom sucesso lá em Ponta Comigo o Grossa. bicho vai pegar lá, Dude. Fica tranquilo que você vai suar bastante. Ó, o Tonon chegou na nossa live e ele está perguntando quem foi o seu primeiro professor e qual a linha de trabalho você segue. Ana, meu primeiro professor foi lá no Luganos, foi o Anderson o Anderson novinho, acho que o Anderson devia ter uns 15 anos, acho que até menos, o Anderson que ajudava muito lá, e a Rosana Boneto, que é a minha prima, Arro, que que é a legal. Rô que me botou. Na época, minha mãe me levou lá por causa dela, que ela dava aula lá e montava lá. Minha mãe me levou lá para conhecer e daí eu fiquei lá. Mas teve um professor também, que foi o Júlio César Gomes, na minha infância, que foi muito importante, que me deu muita ajuda, sabe? Agora, conviver como professor, que mais fez coisa para mim na minha vida, sem dúvida nenhuma, foi o Marcos Martins. Eu acho que eu não posso botar ele menos do que o primeiro, jamais, porque tudo que ele me ensinou muito na vida, então eu não tenho outra, como professor, outro marco como ele. Tem Sim. o Duda, o Anderson, o do Júlio, o Juca, o Daniel, o Vitor Alves, todos como pessoas que me ajudaram, me instruíram. Inclusive agora, em relação à embocadura que eu estou no plano do Xarel hoje, o Daniel falava um pouquinho para mim, puta, essa embocadura acho que não tá legal e tal, e eu persisti umas 2 vezes. Aí até a hora que ele me convenceu, eu fiz a mudança, e a mudança do salto do cavalo foi legal. Chega a ser, melhorou 50%, sabe? Tão forte que foi essa mudança. Então, são as pessoas que a gente se aconselha, né? Felipe Juarez, eu sou, se perguntar, Felipe Juarez, eu sou fã dele, desde criancinha. Eu acho que, se eu perguntar para mim qual que é o meu ídolo, vai ser ele. Eu tenho ele como meu ídolo, porque eu vi ganhar muita prova, Ana. Eu vi ganhar primeiro, segundo e terceiro de 1 metro a 1,30 m no mesmo dia. Então ele ganhava a prova de 1 metro, fazia primeiro, segundo, terceiro, ganhava 1,10 m, fazia primeiro, segundo, terceiro, ganhava 1,20 m, fazia primeiro, segundo, terceiro. Então, eu sou fã completo dele. Que legal. Por todos esses motivos, eu acho que mais não tenha dúvida. Então, são pessoas que me marcaram na minha carreira, são essas. Legal, show de bola. Já que você falou do Xarel, fala um pouquinho dele então, Xarel das Cataratas. Como que ele chegou na sua vida, que tá indo super bem, o Jairson sempre fala muito dele. Xarel foi uma história legal. Eu sempre observava o Maurício montando os carros dele, e o Maurício na época tinha bastante cavalos novos, diferentes, e ele sempre me chamou a atenção de alguns cavalos. Eu perguntei para o Jairson uma vez de tal cavalo, o que você acha de tal cavalo? O Jairson e o Rafa me passaram, esse cavalo é legal, tudo, e na época o cavalo passou um pouquinho do valor do que eu teria para comprar um cavalo. E o Maurício falou, o meu, aquela velha história, né? O meu é melhor. Todo mundo fala assim, o meu é melhor. Sim. E todo mundo é melhor, né? Tá certo, cada um tem que valorizar o que é seu. Claro, sem dúvida lógico. nenhuma. O meu é melhor. Aí eu comecei a observar o cavalo dele nas provas com ele, que seria o Xarel. Eu comecei a observar. Eu assisti uns 4, 5 concursos dele. Eu gostei muito do cavalo, mas muito mesmo. Só que achava que o cavalo ia passar um pouquinho do que eu podia, e eu tinha umas cotas, né? Eu tinha algumas pessoas que queriam me ajudar, que na época eram a Flávia Grilo, a Cecília, o Alberto, o Sandro, o Sérgio, pai do João, o Sérgio Kaiser, são pessoas que me ajudavam. Eu tinha sempre uma cota com eles. Eu falei, olha, eu acho que esse carro é um carro muito interessante,
gostaria de ter ele nas minhas cocheiras. Uhum. Conversei com eles meio por cima e fiz a proposta para o Maurício. Uhum. Falei, Maurício, quanto é o cavalo? Esse cavalo custa tanto. Falei, tá bom. Eu vou, como se fosse hoje, eu vou te dar 15 a menos do que ele falou, 4 vezes. Pode ser? Não, deixa eu ver. Falei, mas eu acho que ele não vai aceitar, porque o cavalo um pouquinho menos. Né? Daqui a pouco o Maurício me ligou, ó, o cavalo é teu. Mas você não vai experimentar? Eu falei, não vou experimentar. Você não vai montar o cavalo? Eu falei, não preciso montar o cavalo. Eu já tenho o cavalo, eu sei o cavalo. Não, mas você está comprando um cavalo, você não vai experimentar? Eu falei, não precisa. Aí eu tenho risado. Você não vai fazer exame no cavalo? Quem que é o veterinário do cavalo? O André. Falei com o André, como é que está o cavalo? Não, o cavalo nunca teve problema nenhum. Liguei para o Maurício, falei, Maurício, está feito o exame. Não, está feito. É, isso aí. Então, como é que eu posso pagar? Então, vamos pagar assim. Então, tá bom. Aí, legal. Chamei a turma e falei, gente, vamos lá agora, que nós precisamos pagar esse cavalo, vocês têm que me ajudar, né? Aí a turma veio toda junto. E a Flávia, hoje, que é a proprietária com quem tem a maior parte dele, ela sempre foi muito sincera. Serginho, vou comprar esse cavalo para você saltar. Eu não estou comprando um cavalo para você vender, você ganhar dinheiro, qualquer coisa nesse sentido. É um cavalo para você saltar. Se você tiver a oportunidade de vender, a gente obter um lucro, alguma coisa assim, você vende. Senão você fica saltando ele. Aí me deu essa liberdade de ter ele mais tempo ainda, né? Legal, com mais calma, né? Com mais calma, E fui fugindo. Às vezes eu falava, não, é legal, tal. Aí dava uns 2, 3 dias, eu já ficava meio arrependido, sabe? Eu acho que eu não devia. Daqui a pouco esse cara vai me comprar meu cavalo, né? Legal. E o que você viu nele de especial, assim, particularmente? A cabeça, a maniabilidade, a potência de salto. Ele é um que cavalo você com uma viu agilidade nele? incrível, uma agilidade fora do comum. E, principalmente, ele é um cavalo com que ele não gosta de tocar. Inclusive, quando você está trabalhando ele na distância, se alguém faz uma falta, do lado dele, ele sai galopando, ele sai corcoviando, ele sai correndo. Ele não gosta. Que legal. Você sente que ele se esforça ao máximo para não tocar na vara. Ele é um cavalo muito disciplinado nisso. Ele é um cavalo no qual ele não tem a maior força que eu já montei, que nem eu falei, o Maclean foi o cavalo com a melhor sensação da minha vida, mas ele tem uma agilidade incrível. Sim. É a mesma coisa, eu tenho uma Indoctro hoje do Ayrton, que é Encanta. Eu acho que vai ser uma égua muito nesse perfil de agilidade e cabeça boa, assim, que é o que eu procuro hoje. Principal com meus alunos, que é a palavra do momento hoje. Montabilidade, né? Que sejam agradáveis de montar, que ajudem vocês a acharem a distância. Isso. É um cavalo que não brigue, não puxe, não atrapalhe. Às vezes o amador reclama que já é difícil puxar a distância, aí o cavalo atrapalha. Exatamente. Então, tem montabilidade, né? Com certeza. Isso é o mais importante de tudo, né? Falando em montabilidade, o Tonon tá te sacaneando aqui, ó. Pediu para você contar da vez que você deu mais Georgettes num único dia, num cavalo chamado Aquele. Isso? Aquele. No fim do ano agora, nós fomos a Foz, né? E pegamos 2 dias de muita chuva em Foz. Muita chuva. Uma chuva o dia inteiro forte. E ele pediu para eu experimentar um cavalo montado, que eu era o único que estava montando lá, né? E lá eu acho que eles estavam meio de férias, o único que trabalhou fui eu, sabe? O Maurício tinha se machucado, eu podia montar, o Anderson já é meio que machucado nessas horas no normal, ele já parece manco do nada, de repente. E dentro de um picadeiro 20 por 20, muito pequeno, eles botaram um vertical e eu virava e a distância ficava ruim. Por mais que eu tentasse melhorar, a maneira com que estava o obstáculo no picadeiro era ruim. Aí eu acho que eu dei 10 saltos e dei 8 Georgette. Ficou meio assim, pô, 10 saltos, 8 Georgette. Aí outro dia um cara estava passando do meu lado, montado nela, acho que foi o Luiz Henrique, inclusive, montado na égua. Eu falei, Luiz, você tem noção que essa égua aí é égua com que
o menor tempo eu montei na vida, mas com o maior número de Georgettes eu dei na vida. Eu montei ela 10 minutos, já dei 8 Georgettes. A Zoraia, eu acho que de 8 anos aí eu não dei 8 Georgettes nela, né? Então, é complicado, né? Não, esses amigos, né, botam você numa enrascada aí de vez em quando. Não, mas essas histórias são Não, boas. mas tudo bem, é isso aí. Na época o Anderson não conta, mas eu conheci ele na época que ele namorava a Chayane, começou a namorar a esposa dele hoje. E eles sentavam na portinha da casa dele, lá embaixo, na Horsemanship, tinha uma casinha que era dele. Eles só podiam namorar sentadinho na porta, né? Aí todo mundo conseguiu observar ele sentado na porta, né? Aí de vez em quando eles deitavam para trás assim, ó, e sumiam, né? Doutor, acho que agora ele foi dar um beijinho, né? Assim começou o casamento dele com a Chayane, isso ele não conta, né? Tudo sentadinho na porta. E não podia sair da porta, senão vinha o seu João de lá, meu Deus do céu, dava problema. Brabo pra burro, né? Legal, muito legal. Serginho, estamos quase em 2 horas de live aí, eu acho que a gente pode pensar já em encerrar, que daqui a pouco o Instagram corta a gente, né, de uma hora para outra. E eu não paro de falar? Não, mas se você quiser falar alguma coisa assim para encerrar, agradecimentos, sei lá, contar alguma história que você acha importante contar, e aí a gente Eu acho que todo mundo está passando uma fase agora complicada. A gente não sabe muito como agir. Eu tenho minha mãe em casa com idade já, e então eu tenho que sempre me cuidar muito para vir para casa, para as coisas. Isso tem tirado nós muito do nosso cotidiano diário, né? Então eu penso que para a gente passar logo por isso, todo mundo não vejo a hora de voltar tudo ao normal, de poder abraçar as pessoas, de conviver. Acho que isso acho que mais que qualquer coisa, hoje a gente tem que passar por isso, né? Então, essa mensagem que eu digo a todos: se cuidarem o máximo possível. Sim, Deus me livre, né? Não queremos perder ninguém, né? Que isso passe logo e que a gente possa voltar. Sinta o menos possível. Exatamente. Né? Porque vai ter muita coisa para frente aí, que vão ser novas para nós. Então, acho que o mais que a gente tem que focar é em tentar manter a saúde aí acima de tudo, né? Sim. E um agradecimento que eu faço questão sempre à minha mãe, que foi a pessoa que fez tudo por mim, pelo esporte. Eu estou aqui hoje graças a ela. E convivo com ela até hoje muito. Então, acho que mais que é isso aí. O resto, a gente trabalha, tem coisas que... Alunos que vêm, alunos que vão, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Que isso é uma coisa complicada. Às vezes se cria uma criança lá, cria um vínculo e o pai não sente que esse vínculo é tão grande quanto você imagina, sabe? Sim, então, eu verdade. acho que isso nos últimos meses aí, o último mês, para mim, isso foi uma coisa que me causou muita tristeza. Eu não quero entrar muito no mérito disso, mas eu sempre dedico o meu coração aos meus alunos. E às vezes os pais não entendem muito que a nossa ligação ela é muito maior do que apenas o cavalo, apenas o dinheiro, sabe? Eles não convivem na hora que as coisas acontecem forte, na hora que a gente precisa. Tá eu e o meu aluno ali. O pai, às vezes, ele está sentado na arquibancada. Ele observa de longe. Você é uma atleta, você tem a sua filha que monta. Então você sabe muito bem o que eu estou te falando. Então eu criei uma coisa muito forte com esses meus alunos e dentro desse tempo eu tive uma leve perda de um componente de uma equipe minha agora, que foi uma coisa que me entristeceu muito. E ele saiu por outros motivos que não foram o esporte, o hipismo ou nada. Foram porque o pai teve seus problemas, achou que ele estava na hora de seguir um outro rumo caminho. E isso acontece. Então eu sempre falo que a gente tem que se dedicar, tem que saber, e os pais têm que prestar atenção que a ligação do professor com o aluno, ela não é tão simples como às vezes eles acham. Sim.
Então, não é simples, a troca não é simples, as coisas não são simples. Não é todos mesmo. sofrem e todos perdem. Sim, sim, com então, certeza. Eu sempre peço para os pais até que estão observando sempre a live, saber que esse esporte não é só a vitória que importa as coisas. A criança cresce muito, ele ensina a criança muito, está né? longe da rua, a criança está no lugar certo e ela vai ser formada de uma maneira muito melhor do que na vida normal. Concordo então, plenamente. Observem qual que é a ligação e tentem sempre tirar daquilo o melhor e tentar, nas transições, serem o mais suave possível. Nossa, muito bem. Elas acontecem, mas tem que ser suave. Para que ambas as partes saiam sem trauma, né? O mínimo possível, pelo menos. Sem problema, sabe? Mas isso que eu acho que eu tenho para falar, não. Acho que eu já falei demais. Muito legal, muito legal. Adorei essas tuas palavras. Adorei te conhecer, porque a gente nunca conversou muito, assim, que né? Bom, adorei contar a tua história. Mesmo. Nossa, adorei Desde mesmo, que a gente de verdade. começou com essa brincadeira da live, eu falei, nossa, a Ana tá me dando uma oportunidade legal aí. Não, muito legal. Adorei falar com você, conhecer a sua história. Muito obrigada por ter aceito o convite mais uma vez. E vamos fazer mais vezes com outros profissionais do nosso Paraná. Essa semana que a gente tem que valorizar. Acho que o Daniel Cury, por tudo que ele tem feito no esporte aí, por vários anos, ele é um cara já pensei em chamar o Daniel, com certeza. É importante para o nosso esporte aqui. Sim, sabe? Sim. E você ir para o lado também um pouquinho dos criadores aqui, que nem o Alberto, que tem uma tradição com certeza. muito grande, que o Deno foi o primeiro presidente do BH, o Deno foi um dos fundadores do BH. Muita história para contar, né? Com certeza. Eu acho o que Ayrton é um cara que convive há muitos anos. E o essa história de live não vai acabar. O Anderson não pode fugir dessa live. O Anderson também está na minha lista. Ele não sabe, mas está na lista. Que bom, Com certeza. Vamos fazer sim. Muito legal. Muito obrigada. Acho que no final do ano a gente faça mais uma aí para... Vamos sim, vamos fazer. Conversar sobre o que aconteceu pós-pandemia, Isso, exatamente. A final do PHC, que a equipe Dover vai melhorar, se Deus quiser. Espero que não superem a Aspen, mas tudo bem. Mas tudo bem, vamos lá. A disputa é assim mesmo. É, isso aí. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. E a gente se vê na Hípica, se Deus quiser. Tá bom? Um beijo. Com certeza. Valeu. Beijo grande. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até. Tchau.